Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de Geografia. Olá, alunos! Hoje iremos falar sobre as regiões brasileiras. Como estudamos, o Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial e já passou por diversas divisões, como o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias e depois, com o objetivo de adaptar as características econômicas, culturais, físicas e sociais de cada estado brasileiro em uma mesma região, o território nacional passou por diversas regionalizações. A primeira divisão regional do Brasil foi feita em 1913, a fim de melhorar o ensino de geografia nas escolas. Dividia-se o país em 5 regiões e era dividido de acordo com o aspecto físico. Depois, em 1940, com o aumento da migração do Nordeste para o Sudeste, outra divisão regional foi realizada, mas dessa vez pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o Brasil passou a ser dividido em 5 regiões: Norte, Centro, Nordeste, Sul e Leste. Em 1945, o Brasil se encontrava repartido em 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. E, nesse mesmo período, foram criados territórios como Rio Branco, que é a nossa atual Roraima, e Iguaçu, que é uma porção oeste de Santa Catarina e Paraná. Já em 1960, houve mudanças importantes no mapa do Brasil, embora as 7 regiões não tenham sofrido alterações. A capital do Brasil foi transferida para Brasília, em 21 de abril de 1960, na região Centro-Oeste. Assim, o município neutro do Rio de Janeiro se transforma no estado de Guanabara, enquanto o território restante passa a se denominar Rio de Janeiro. Depois, lá em 1962, o território federal do Acre foi elevado a estado e o território federal do Rio Branco passou a se chamar Território Federal de Roraima. Em 1970, se estabelecem as 5 grandes regiões que nós conhecemos hoje, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em 1975, o estado de Guanabara é extinto e se funde ao estado do Rio de Janeiro, tornando-se sua capital. 4 anos depois, o estado do Mato Grosso é desmembrado para a criação do estado do Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. A região norte do país é formada por 7 estados: o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região norte faz fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, e também com os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso. A região norte possui uma população aproximada de 19 milhões de habitantes, ou seja, 9% da população brasileira. O seu território possui cerca de 840 quilômetros quadrados, com uma densidade demográfica de 4,5 habitantes por quilômetros quadrados. É a maior região do país. Ela ocupa cerca de 45% do território brasileiro, mas é a menos populosa e menos povoada do país.
A região norte possui um alto índice de índios e também um maior número de comunidades indígenas. Por quê? Porque teve um contato demorado com os povos europeus. Então, eles permaneceram nessas terras durante um bom tempo até a chegada dos europeus, e dessa maneira eles puderam manter suas tradições e trazem até os dias atuais suas marcas na cultura dessa região. Sua economia se baseia no setor extrativista, ou seja, eles fazem extração tanto de minerais como de vegetais. Lá no estado do Pará tem um projeto chamado Projeto Carajás, em que eles fazem a extração e a exploração do ferro para todo o nosso país. Além disso, nessa região também há a extração vegetal, como látex, açaí, guaraná, castanha do Pará, plantas medicinais e madeira. Grande parte da população rural da região norte vive da agricultura de subsistência, que é o quê? É quando aquelas pessoas plantam para o seu próprio sustento, o seu próprio consumo. Essa agricultura de subsistência é responsável por uma parcela muito importante da produção agrícola dessa região, inclusive de produtos como arroz, milho e mandioca. Além disso, eles também praticam pecuária. E a pecuária deles é a pecuária extensiva. O que é isso, professora? É quando o gado é criado solto em grandes pastagens. Mas, infelizmente, nas últimas décadas, as atividades extrativistas, principalmente as madeireiras, e também a expansão das atividades agropecuárias, vem provocando a rápida devastação da floresta amazônica. Em 2004, foram desmatados 27.772 quilômetros quadrados da floresta amazônica, área maior do que a do estado de Sergipe. Em 2017, a área desmatada foi de 6.947 quilômetros quadrados. É muita coisa, não é mesmo? Uma grande quantidade de árvores é derrubada para fornecer madeira e dar lugar às plantações e pastagens. Isso vem causando a extinção de inúmeras espécies de plantas e de animais, muitas ainda não conhecidas pela ciência. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre 2015 e 2018, foram desmatados 20 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. Essa área é maior do que a do estado de Alagoas, cujo território mede 27.778 quilômetros quadrados. Muito triste isso, não é? Na região norte, a principal via de transporte de cargas e de pessoas são os rios, que também representam uma importante fonte de alimento para a população. Por quê? Porque possuem uma grande variedade de peixes, entre eles um peixe que está ameaçado de extinção, que é o pirarucu. É o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Só para vocês terem ideia, ele pode atingir cerca de 3 metros de comprimento e pesar até 200 quilogramas. Olha só, né, gente? A maior parte das indústrias da região norte está localizada na cidade de Manaus e Belém, sendo as duas maiores cidades da região e abrigam milhões de habitantes. Em Manaus, houve um incentivo do governo para aumentar a industrialização da região e criou a Zona Franca de Manaus, que fez com que diversas indústrias do país se realocassem para a região e assim ganharam incentivos do governo para sua instalação, promovendo a maior industrialização e habitação do território norte do país. Muitas fábricas de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e motocicletas estão instaladas nesse local. A cultura da população que vive no norte do país é intensamente influenciada pelas culturas indígenas e nordestina.
São várias as manifestações culturais realizadas pelas diferentes tribos indígenas distribuídas por toda a região norte. As duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que no segundo domingo de outubro reúne milhões de pessoas lá em Belém e é uma das maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Há também o Festival de Paritins, que é a mais conhecida festa do boi bumbá do nosso país, que ocorre em junho no Amazonas. A culinária do norte sofre uma grande influência da culinária indígena, baseado na mandioca e em peixes. No estado do Amapá, é muito comum a carne de sol, e na cidade de Belém e em Manaus é tomado direto na cuia indígena o tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com tucupi, que é uma goma de mandioca, jambu, um tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. O tucupi é um caldo da mandioca cozida e depois espremida numa peneira indígena que chama tipiti, que acompanha o prato típico, que é o pato, ao tucupi, lá no Pará. Na ilha de Marajó se destaca o frito do vaqueiro, feito de cortes de carne de búfalo, acompanhados de pirão de leite, e também tem a mussarela de búfala. O relevo da região norte é formado por planícies e planaltos. As planícies são as áreas mais baixas de um relevo onde há rios e geralmente são planas, estando bem próximas do nível do mar. A planície amazônica da região norte encontra-se em meio à região de planaltos. Essa planície fica à margem do rio Amazonas. Os planaltos da região são formados principalmente pelos planaltos das Guianas. Também é nessa região que a gente encontra o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, que fica situado na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. O Pico da Neblina tem partes de relevo plano e também de grandes altitudes. Geralmente situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo e está presente na região, levando o nome de seu rio principal, o Amazonas, que nasce no Peru e percorre todo o norte do Brasil até desaguar no Oceano Atlântico. O clima que predomina na região é o equatorial úmido, com altas temperaturas e bastante chuvas durante todo o ano. Sua vegetação é formada principalmente pela floresta amazônica, que é uma floresta tropical com árvores de grandes e médios portes, que formam uma floresta bem densa, com muitos vegetais e animais. Já a região Nordeste é formada por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. As fronteiras da região Nordeste brasileira limitam-se com as regiões Norte a Oeste, Centro-Oeste a Sudoeste, Sudeste ao Sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico ao norte e ao leste. Além disso, a região Nordeste ocupa uma área de 1.554.291 km², o equivalente a 18% do território brasileiro. É a terceira região mais extensa do Brasil e a segunda mais populosa. A população da região Nordeste brasileira totaliza 56.760.780 habitantes.
contabilizando cerca de 27% da população do Brasil. Já a densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetros quadrados. Na região Nordeste, a população urbana é a maioria, sendo 73%. O estado da Bahia é o mais populoso e o estado do Sergipe possui a menor concentração populacional da região. A economia da região Nordeste brasileira está em constante processo de desenvolvimento. A região vem recebendo várias indústrias graças ao governo que dá isenção de impostos, doação de terrenos, entre outras coisas. Além de que nessa região a mão de obra é mais barata. Outro elemento essencial para a economia da região Nordeste é a exploração de petróleo. A região é a segunda produtora de petróleo do país e a maior na extração de petróleo em terra. Possui também um dos principais polos petroquímicos do Brasil. A agricultura e a pecuária são extremamente prejudicadas por causa das chuvas que são irregulares. Nesse setor da agricultura e da pecuária, destacam-se a criação de cabras, em razão da fácil adaptação do animal ao clima que é muito quente e seco, a cana-de-açúcar, as lavouras irrigadas de frutas, que vem crescendo muito na região, e também a criação comercial de camarão. Além dessas atividades econômicas que a gente acabou de ver, o turismo também é de fundamental importância na economia da região Nordeste. O grande número de cidades litorâneas com belas praias atrai milhões de turistas anualmente. A região Nordeste também é muito rica culturalmente. O Carnaval é o evento popular mais famoso da região Nordeste, especialmente em Salvador, Olinda e no Recife. Também tem as festas juninas de Caruaru e em Campina Grande. Outros festejos são o do Bumba Meu Boi, que são tradicionais em todos os estados nordestinos. Além da festa de Iemanjá, que é um agradecimento à Rainha do Mar, que ocorre na Bahia, no Rio Vermelho, em fevereiro. A culinária da região Nordeste é bem diversificada e se destaca pelos temperos fortes e comidas apimentadas. Os pratos típicos são carne de sol, buchada de bode, sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão verde, canjica, tapioca, peixes e muitos frutos do mar. As diferenças naturais e socioeconômicas entre o interior e o litoral da região Nordeste são características marcantes dessa região. A região apresenta vários problemas de ordem socioeconômica. Os estados nordestinos ocupam as últimas colocações no ranking nacional de Índice de Desenvolvimento Humano. A taxa de mortalidade infantil é a maior de todo o país. Cerca de 55% das residências não possuem saneamento básico. A expectativa de vida do nordestino é a menor de todo o Brasil, cerca de 70 anos somente. Mas o Nordeste tem apresentado melhoras significativas nos aspectos sociais. Por exemplo, a desnutrição infantil sofreu redução de 67% num período de 10 anos. A seca é um período prolongado sem chuvas. Essa estiagem ocorre principalmente em grande parte do sertão nordestino, que é uma área do interior da região Nordeste. As secas influenciaram as migrações principalmente no século XX. Durante as longas estiagens,
Quando as lavouras e criações são perdidas, muitas pessoas abandonam suas terras partindo para o litoral ou para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Boa parte dessas pessoas que deixam o sertão dirige-se para as cidades nordestinas maiores. Esse fato tem contribuído para o crescimento populacional dos grandes centros urbanos da região, como Salvador, Fortaleza e Recife. Além disso, o clima tem influência direta sobre as características dos rios que correm na região Nordeste. No Nordeste, existem rios permanentes e rios temporários. Os rios permanentes possuem nascentes ou o próprio curso em lugares onde chove regularmente. Eles não secam e são aproveitados para navegação, pesca, irrigação e construção de usinas hidrelétricas. O principal rio permanente da região Nordeste é o Rio São Francisco. Já os rios temporários possuem nascentes ou o próprio curso em lugares onde chove muito pouco. As águas desses rios temporários diminuem muito ou mesmo secam durante o período em que não chove. As secas agravam as condições de vida de grande parte da população do sertão nordestino. Com um longo período de falta de água, os sertanejos em geral perdem lavouras e criações. Atualmente, a construção de cisternas, que são reservatórios construídos geralmente próximo das moradias para receber e armazenar a água das chuvas, tem melhorado as condições de vida de muitas famílias da região Nordeste. Por causa das diferentes características físicas, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões, que são o Meio Norte, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A sub-região Meio Norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido do Nordeste. É composta pelos estados do Maranhão e o oeste do Piauí. Apresenta chuvas com clima tropical que tem elevadas temperaturas, chegando no verão a atingir mais de 40 graus. A vegetação da sub-região Meio-Norte é a mata de cocais, que possui carnaúbas e babaçus, em sua grande maioria. Além de que apresenta várias planícies fluviais, formadas pelos rios Parnaíba, Mearim, Pindaré, Itapecuru e Grajaú. Essa sub-região é economicamente pouco desenvolvida, mas prevalece o extrativismo vegetal, praticado na mata dos cocais, onde eles pegam o babaçu. Também tem a agricultura tradicional de algodão, cana-de-açúcar e arroz, além da pecuária extensiva. O Meio-Norte se modernizou através da agropecuária e se expandiu. O solo do cerrado foi corrigido e grandes plantações de soja fazem parte hoje da economia da região. A sub-região do Sertão é a maior das 4 sub-regiões nordestinas. Tem um clima semiárido, ou seja, com poucas chuvas, chegando a mais de 40 graus no verão, além de sofrer com longos períodos de seca. Com essas frequentes estiagens, a grande parte do sertão recebeu o nome de Polígono das Secas, que é uma área que corresponde a 10% do território brasileiro. O solo do sertão é seco e pedregoso.
A vegetação predominante da sub-região do sertão é a caatinga, onde se destacam o umbuzeiro, o xique-xique, o mandacaru e a palma, plantas que são resistentes ao solo seco. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco é a maior da sub-região do sertão e a única fonte de água perene para as populações que habitam suas margens. É aproveitado também para irrigação e fonte de energia, através de hidrelétricas como a de Sobradinho. Algumas atividades econômicas da sub-região do sertão é a pecuária extensiva e de corte, o cultivo irrigado de frutas, flores, cana-de-açúcar, milho, feijão e algodão, extração de sal e o turismo em algumas de suas cidades. Já a sub-região agreste vai do Rio Grande do Norte até grande parte da Bahia. Apresenta um clima de transição entre o tropical úmido do litoral e o semiárido do sertão, com temperaturas que variam entre 18 e 30 graus. As atividades econômicas da sub-região agreste é a pecuária extensiva nos trechos mais secos, em que eles fazem a criação de gado e caprinos, e nos trechos mais úmidos é a agricultura de subsistência, com o cultivo de milho, feijão, frutas tropicais, mandiocas e verduras. Outra sub-região da região nordeste brasileira é a Zona da Mata, também conhecida como litoral continental, e compreende uma faixa litorânea de até 200 quilômetros de largura que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Apresenta a maior concentração populacional da região Nordeste e é a sub-região mais urbanizada. O clima é tropical úmido e o solo é fértil em razão da regularidade de chuvas. A vegetação natural é a Mata Atlântica, que é composta por formações de florestas nativas. Algumas atividades econômicas da sub-região Zona da Mata é o cultivo de cana-de-açúcar, extração de petróleo, o cultivo também de cacau, café, frutas, fumo e a lavoura de subsistência. Há também uma significativa industrialização, onde destaca-se a produção de sal marinho, principalmente no Rio Grande do Norte, além de ter atividade turística que atrai também milhões de visitantes para as belas praias nordestinas. Agora vamos para as atividades. Atividades da página 89. 1. Complete as frases a seguir. A. A floresta abrange partes de todos os estados da região norte. Delas são extraídos diversos produtos vegetais. B. Os rios da região norte são muito utilizados como vias de cargas e de pessoas, sendo também fonte para boa parte da população. 2. Observe a foto a seguir e responda as questões. Queimada em área da floresta amazônica no município de Tucumã, estado do Pará, em 2016. A. O que mostra a foto acima? B. Quais são as principais atividades econômicas que, nas últimas décadas, vêm devastando a floresta amazônica? E C. Quais são as consequências dessa devastação para as plantas, os animais e os povos da floresta? Atividades da página 95. 1. Leia o cordel e observe a imagem. Nossa escritora Raquel retrata seu quixadá, mas essa seca malvada maltratou meu Ceará. Meu pai também me contou que essa braba castigou minha tia querida Tauá. Mesmo quem tinha recursos, passou certa precisão, pois se tinha para comer, para o gado não tinha não.
e muitos pobres morreram, e os que sobreviveram vagavam pelo sertão. A. De acordo com o cordel, como a seca prejudica a população? B. Na última parte do cordel, o autor comenta que as pessoas vagavam pelo sertão. Em sua opinião, por que as pessoas faziam isso? E C. De acordo com o que você estudou, o que poderia ser feito para diminuir os efeitos da seca no sertão do Nordeste? Conte sua opinião aos colegas. Vocês vão mandar um áudio no grupo com a sua resposta. Após fazer as atividades das páginas 89 e 95, vocês realizarão a leitura das páginas 90 e 91 sobre biopirataria no Brasil e responderão com um áudio no grupo as questões 1 e 2 da página 91. Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!